Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Soft 3D. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um exercício para vocês. Nesse vídeo a gente vai modelar um mosquetão, então eu espero que vocês gostem de mais esse exercício. Só lembrando que o curso Método Soft 3D está disponível para vocês acessarem. É só clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado para que vocês vejam todos os detalhes do curso Método Soft 3D e, caso tenham interesse, vocês adquiram o curso para que vocês tenham acesso a todo o conteúdo e possam se tornar um modelista profissional com rinoceros, indo do básico ao avançado, passando por toda a fase de modelagem, fazendo exercícios bem complexos de modelagem, depois indo para desenho técnico, animação, renderização. Também tem parte de impressão 3D, então o curso está bem completo. Se você tem interesse, não esquece de acessar o link que está aqui na descrição. Vamos aqui a esse exercício, ele já está aparecendo na tela de vocês. Esse é o exercício que a gente vai fazer. A gente vai modelar esse mosquetão e a lógica que a gente vai fazer é, basicamente ele é um cilindro, né? Então a gente vai fazer um perfil circular e a gente vai percorrer todo o caminho do mosquetão. E aqui, por mais que ele tenha feito ele aberto, a gente vai considerar ele fechado. Então eu consigo, ó, percorrer todo esse perfil com a nossa seção de circunferência. Vamos lá para o rino que isso vai ficar mais claro, a gente vai fazendo passo a passo. Então, já com o rino aberto, com as unidades em milímetros, eu vou ampliar aqui a vista de topo e vou fazer aquele procedimento que a gente sempre faz de primeiro importar a imagem de referência e vou colocar ela aqui na origem, botar aqui em determinado tamanho e agora a gente vai fazer a escala desse nosso objeto. Eu vou criar aqui uma linha desse ponto até aqui, ele tem que ter 40,6, então eu vou botar 40,6. Está feito aqui. Vou botar aqui no modo Shaded. 40,6 ele está dando com esse comprimento, então a gente vai usar aqui as ferramentas de escala em 2 dimensões para redimensionar essa imagem. Daqui até aqui. Agora tem que ter 40,6. Posso até deletar essa curva que eu criei. E pronto, agora ela está devidamente escalada. A gente pode escolher aqui um ponto de origem. Vamos considerar, por exemplo, olha, esse ponto mais ou menos aqui, ó, que seria o meio. Vou botar na origem. Vou criar uma nova layer, que eu vou chamar de imagem de fundo. Vou mover esse objeto para a layer de imagem de fundo. Vou vir em propriedades, material. Vou ampliar aqui a transparência para 85% e vou fixar essa imagem. Agora a gente pode começar a esboçar. Bom, aqui o nosso desenho técnico já diz que o raio é de 3,75. Então eu vou criar aqui uma circunferência a partir da origem de raio. Ele está me pedindo o raio aqui, ó, 3,75. Repara que ele segue bem próximo aqui ao nosso desenho técnico, mas é claro que eu tenho que rotacionar isso aqui, né? Então, vou vir com a própria Gumball, rotacionar isso aqui em 90 graus, pronto. Agora isso aqui é uma seção do nosso mosquetão. Então, vou vir aqui para a vista de topo e vou começar a esboçar o caminho que essa circunferência vai percorrer, que é basicamente esse caminho que está sendo indicado aqui no nosso desenho técnico. Então, para essa parte daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma circunferência a partir do diâmetro desse ponto e seria mais ou menos assim, olha, repara só. E aí aqui eu vou cortar essa circunferência e aí a gente vai dar sequência no esboço dela. Então aqui foi mais ou menos. Eu vou criar aqui uma outra linha que vai vir até esse ponto. A gente pode seguir as medidas do desenho técnico, mas aqui eu vou fazer no olho, como eu já escalei, eu já sei que o meu desenho técnico está bem fiel aqui, então eu posso usar ele de referência. Se você quiser uma coisa mais precisa, aí sim você segue as medidas do desenho técnico. Para facilitar e tornar mais dinâmico aqui, eu só uso as medidas para escalar o objeto. Agora que eu já escalei, eu posso seguir mais ou menos o meu desenho técnico. E aqui para esse ponto, eu vou usar o comando Adjustable Curve Blend, conectando isso com isso, e aí eu posso mexer nos pontos de controle para ajustar. Assim tá legal. E vamos dar sequência. Aqui também parece que é uma outra circunferência, então eu vou fazer a partir do diâmetro. Seria algo mais ou menos assim. Olha como está bem fiel. E aí eu vou criar uma linha aqui que seja perpendicular, então vamos pegar essa daqui. Eu quero que ela seja perpendicular a essa curva, para ela pegar lá do outro lado. E aí essa linha eu vou trimar essa circunferência. Aqui, na verdade, parece que ele até passa um pouquinho, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deletar essa curva. Aqui eu vou estender um pouquinho mais para ela vir até mais ou menos esse ponto. Dando sequência aqui na parte de baixo, eu vou até espelhar isso aqui. Eu acredito que seja simétrico, então vou espelhar de acordo aqui com a origem.
Tá vendo só? É realmente simétrico. E essa parte aqui eu também vou espelhar, mas só essa curva aqui, ó. Vocês já vão entender o porquê, então eu vou usar o comando mirror, a partir da origem, porque eu preciso dessa partezinha. E aqui, só para manter simétrico, eu vou pegar o eixo de simetria e vou trimar essa parte daqui. Vou deletar isso daqui e vou espelhar essa parte. Aí isso tudo vai estar se tocando. Eu vou fazer a nossa circunferência percorrer todo esse caminho e depois, é claro, a gente vai fazer esses detalhes aqui do mosquetão. Então, esse caminho central que ele vai percorrer, a gente já desenvolveu. Eu vou unir todo. Repara só que aqui a gente tem que formar uma curva fechada, tá? Ele, por algum motivo, não formou. Vamos tentar entender o porquê. Ó, aqui parece que está terminando de forma errada, ó. Agora sim. Vamos tentar unir tudo. Ele está falando que é uma open curve. Eu quero que seja uma closed curve. Então vamos usar o comando curve start. E ele indica para mim onde está a parte aberta. Olha só, aqui ele está indicando para mim que isso aqui está aberto. O mesmo problema do outro lado, né? Olha só. Eu vou pegar isso daqui e vou mover para cá. Então, bem importante esse comando curve start para a gente identificar pontos que não estejam se tocando, tá? Eu quero formar aqui uma closed curve. Agora, quando eu unir, ele diz, ó, closed curve, então agora sim é o que eu quero. E aí a gente pode fazer o sólido com essa circunferência percorrendo todo o caminho. Então vou usar aqui o comando sweep one. O caminho é esse, a cross-section é essa. Vou apertar Enter, Enter mais uma vez, ok. E repara que ele gerou, vamos ver aqui na perspectiva, botar aqui no modo Shaded. Repara que ele já gerou o nosso mosquetão. Só o cuidado é que aqui, repara como está tendo uma sobreposição aqui, olha. Não está legal essa parte. Então vamos tentar voltar atrás, fazer de novo com o Sweep One e ver se dentro das opções do Sweep One a gente consegue corrigir isso. Se não der, a gente vai ter que corrigir de outra forma. Aqui não deu, então vamos dar o OK. E aí o que eu vou fazer? Nessa região que está com problema, eu vou cortar ela fora. Então eu vou trimar mais ou menos assim. E aqui embaixo também mais ou menos assim. Fazendo o olho mesmo. Vou espelhar isso lá para o outro lado para a gente corrigir esse problema. Eu vou descartar essa parte que está dando problema, aqui e aqui. E agora eu vou usar um comando que eu gosto muito, que é o Blend Surface. Eu vou criar a superfície intermediária conectando essas duas. Vamos vir aqui para a perspectiva para vocês verem o que está acontecendo. Eu vou mover essa seta aqui para essa parte do lado, que é onde eu quero ter o controle. Vou apertar Enter. Ele já está criando, vamos ver aqui na vista de topo, mas eu ainda tenho que ajustar. Eu quero tangência e eu vou mexer nos pontos de controle para a gente ter alguma coisa mais fiel ao nosso desenho técnico. Desse lado até que está legal, mas se você quiser, você pode ainda aqui, ó, Add Shapes, e a gente quer adicionar aqui e aqui, e aí eu tenho um controle também, eu posso mexer nesse lado de cá, ó. Então aqui, posso até puxar um pouquinho mais, mas aí ele está criando uma barriga aqui que eu não gosto. Deixar mais ou menos assim, vou dar um OK. Vamos vir aqui para a perspectiva para a gente ver como é que ficou. Repara como está feito isso. E como eu sei que é simétrico, eu posso pegar essa parte e espelhar lá para o outro lado usando o comando Mirror. E agora, na perspectiva, eu vou esconder a imagem de fundo, vou unir tudo. Repara, a gente tem uma Closed Polysurface, ou seja, isso aqui é um sólido fechado, está tudo certinho como eu gostaria. Eu posso criar uma nova layer, que eu vou chamar aqui de curvas. Vou selecionar todas as curvas e mover para essa layer. Vou esconder. Agora está aqui feito o nosso mosquetão. É claro que a gente ainda precisa, vendo aqui o nosso desenho técnico, fazer essa parte que se abre, né? Então aqui a gente tem um encaixe e a gente também tem esse dente dos dois lados aqui para eles se morderem. Até trouxe aqui uma imagem que eu peguei aqui na internet rapidinho para a gente ver como é que funciona. Olha só, a gente tem que fazer esse detalhe, aqui tem um dentezinho e aqui a gente tem os dois dentes dos dois lados para eles se encaixarem.
Então vamos fazer isso. Eu vou criar aqui uma nova layer de superfícies, onde vai estar a superfície do nosso mosquetão. Vou trazer a imagem de fundo e vou criar aqui uma linha perpendicular a essa linha daqui. Vou exagerar nela, no tamanho dela. Vou criar uma outra linha perpendicular nesse ponto daqui, que eu vou vir até esse ponto daqui. E aqui eu vou criar uma inclinação. E vou até fazer o seguinte, eu vou dar um explode e vou dar um pequeno offset, com o comando offset aqui. Vou botar through point, que eu consigo olhar aqui, ó, eu quero até aqui. E aí eu vou usar essas linhas para a gente trimar. Vou unir tudo isso. E aí vou estender essa parte daqui. Deixa eu botar no modo ghosted. Eu quero estender essa curva. Vou usar o comando extend. Só para garantir que ela esteja passando por todo o nosso mosquetão. E eu vou criar um offset dessa curva para a gente dar uma espessura. Vamos botar aqui offset. Vou botar bem pequeno esse offset. Na verdade, eu vou botar aqui o through point. Assim. Então aqui a gente tem, na verdade, duas curvas. E eu vou usar essas curvas para trimar a parte do meio do nosso sólido. E vou fazer uma extrusão dessas curvas. E vou pegar o sólido e trimar a extrusão. Deixa eu esconder essas curvas para cá, vocês já vão entender o que a gente está fazendo. Se eu unir tudo isso daqui, a gente já tem exatamente o que a gente queria, né? Isso aqui é o dente que vai abrir e esse aqui é o dente que vai fechar. Então a gente já tem aqui. Eu vou fazer essa parte de baixo e depois eu vou rotacionar isso aqui para vocês verem esse mecanismo do dente funcionando. Então, de forma bem rápida aqui, né, a gente já fez esse mecanismo funcionar. Basicamente, o dente que seria essa parte que está aberta, ele está aqui, e o dente fixo, né, que não rotaciona, está aqui. E depois eu vou fazer ele rotacionando para vocês verem isso funcionando na prática. Lembrando que o curso Método Soft 3D está disponível caso você tenha interesse de se aprofundar mais no Rhinoceros e conhecer todos os detalhes, desde o básico até o mais avançado, passando por renderização, desenho técnico, animação, impressão 3D, enfim, todo esse conteúdo está disponível dentro do curso Método Soft 3D. Se por acaso você quiser acessar, ele está disponível, é só acessar o primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Lá vai ter todas as informações sobre o curso e, se você tiver interesse, você pode comprar o curso Método Soft 3D. Eu vou criar aqui uma nova curva perpendicular nesse ponto daqui. Desse ponto em diante é onde a gente vai ter a modificação aqui do nosso mosquetão para essa parte fixa aqui, onde há a rotação. Então eu vou até esconder aqui a imagem de fundo. Vou estender essa linha aqui um pouquinho mais, para ela passar por todo o nosso objeto. E aí eu vou usar o comando split, object to split seria a nossa polissuperfície, o objeto de corte é esse daqui. Pronto, isso aqui já está dividido. Então repara que essa parte aqui já está dividida do restante. Ó, isso aqui tem que ir junto lá para a gente unir. Vou selecionar todas essas superfícies, deixa eu esconder as curvas. Ó, a gente tem aqui a parte fixa do mosquetão, digamos assim. Vou botar isso aqui em curvas. E, se eu inverter aqui, a gente tem a parte móvel do mosquetão. Eu vou primeiro usar o comando cap para ele fechar isso aqui, transformando isso aqui num sólido. E vou inverter. E isso aqui eu também vou usar o comando cap para ele fechar essa parte daqui. E aí, se a gente observar o nosso desenho técnico, a gente tem o dente aqui, que vai ser justamente onde é fixado o parafuso, que vai permitir a rotação dessas duas partes. Só um detalhe antes da gente fazer isso, acabei de ver aqui, ó, repara que aqui ele tem uma certa espessura, que a gente não está considerando aqui. Provavelmente por uma questão estrutural, né? Para não ficar tão fino isso daqui, ele gera uma espessura disso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte daqui do nosso objeto, e aí eu vou usar o comando extrude surface dessa superfície. Eu vou fazer uma extrusão até aqui. Deixa eu deletar isso e isso para não ficar repetido.
A gente criou essas partes aqui. E eu vou fazer aqui mais uma extrusão para fechar essa parte com essa parte aqui de baixo. E aí, isso daqui eu vou ter que usar para unir e trimar essa parte de dentro e aqui também. Só para a gente transformar isso tudo aqui em um único sólido. Pronto, está tudo unido. E agora, essa parte que eu criei aqui, vou fazer o seguinte. Pegar ela de novo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou esconder. Posso unir isso aqui de volta. Deixa eu inverter a visibilidade. E aí ele está aqui, tá vendo? A gente vai precisar usar isso para trimar essa outra parte do nosso mosquetão. Então isso aqui vai servir de corte para essa parte. Pronto. E agora o restante vai servir de corte para essas abinhas que ficaram faltando aqui, aqui e aqui. E agora a gente criou esse dente no nosso mosquetão. Posso unir. Ficou faltando só esse dente daqui. Então, deixa eu dar um explode. Isso aqui vai servir de corte para isso daqui. Agora eu posso unir tudo. Todo ele, na verdade. Pronto, já está certinho aqui. Esse dente que nós criamos. Se eu trouxer a outra parte do mosquetão, está ele aqui. Uma parte conectada na outra. Agora sim só vai faltar a gente fazer o dente aqui de rotação, né? Então, o que eu vou fazer é criar uma linha, pegando desse ponto até aqui. Eu vou dar um offset dessas linhas, aqui. Vamos botar aqui pela vista frontal. A gente não sabe qual é essa distância. Eu vou botar aqui through points, mais ou menos até aqui, e eu vou botar both sides, tá? Para ele fazer para os dois lados. Então a espessura vamos considerar algo mais ou menos assim. Então eu vou trazer aqui. E vou até fazer o seguinte, para a gente facilitar, ó, eu vou pegar essa superfície e essas curvas, que são elas que a gente vai trabalhar agora. E vou isolar. E aí aqui pela vista de front, eu vou cortar essa curva. Só para a gente ter ela exatamente na dimensão que a gente precisa aqui nesse ponto. E agora a gente vai poder fazer a extrusão disso daqui, mas deixa eu trazer de volta aqui, que isso aqui tem alguma inclinação, né? Então a gente vai ter que fazer a extrusão seguindo essa inclinação. Vamos fazer o seguinte, se eu trouxer aqui as curvas, a gente já sabe que a inclinação é essa daqui. Então, eu vou fazer a extrusão dessa e dessa curva, e a direção dela vai ser de acordo com essa curva aqui. Pronto. A gente não sabe o tamanho, eu vou botar mais ou menos no olho aqui, posso esconder as curvas. Falta só fechar isso tudo em volta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma extrusão só dessa porção daqui. Então, eu vou botar o comando split edge, eu vou dividir nesses pontos a nossa extremidade. E agora eu vou usar o comando duplicate edge para copiar essa extremidade e essa extremidade para eu formar essa superfície lateral. Então agora eu vou usar o comando sweep 2, esse caminho com essa curva e esse caminho com essa curva. E aí para fechar essa parte da frente eu posso usar aqui o comando surface from planar curves, selecionando tudo isso daqui. E eu posso até usar isso como objeto de corte para trimar essa parte de baixo aqui. Então, posso unir isso tudo. Vamos trazer todos os objetos de volta. Repara, a gente já tem esse dente. Eu posso unir com isso daqui, deixa eu esconder. Então, repara, a gente já fez essa parte desse dente daqui. Agora eu tenho que fazer o dente contrário, né? Então, o que eu posso fazer? A gente pode usar um Extract Surface para eu pegar essa parte daqui. Eu vou fazer uma cópia dela. Uma eu vou deixar unida com isso daqui. E a outra, que seria essa daqui, eu vou unir com a outra parte. Então vamos trazer tudo de volta. Essa e essa superfície que eu me interesso agora, vou isolar. Agora a gente vai fazer o oposto. Só que eu quero um offset, tá? A gente quer uma certa distância entre essas duas superfícies. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder isso aqui primeiro. Vamos trabalhar nessa superfície. Eu posso até deletar essa parte. Quero isso daqui. Eu vou dar um offset. A distância de 1 provavelmente é muito grande. Vamos botar a distância aqui de 0,2. E eu não quero isso um sólido, eu quero só fazer o offset. Então seria essa superfície daqui. Então posso deletar essa de dentro, trazer de volta. Essa com essa. Vamos isolar.
E essa superfície eu vou usar de objeto de corte para trimar essa daqui, só que ela precisa ser estendida, provavelmente. Ah, é porque eu preciso fechar aqui, ó. Então vamos usar o comando cap. Pronto, eu fechei isso aqui no sólido. E a gente vai usar o comando boolean difference. O objeto que eu desejo subtrair é esse, o objeto de subtração é esse. Repara, ele já fez aqui a subtração para a gente. E se eu trouxer, a gente tem perfeitamente aqui o dente. Só que, se a gente ver aqui o nosso desenho técnico, a gente tem uma inclinação aqui, ó, tá vendo? Até para que eu consiga fazer essa rotação direitinho. Então a gente ainda vai precisar só cortar isso daqui. Então, vamos pegar esse objeto, que é o que a gente quer trabalhar agora. Vamos inverter aqui a visibilidade. Olhar aqui pela vista de topo. Vou até trazer a imagem de fundo para a gente ver. Isso aqui também faz parte das superfícies, então eu vou esconder agora. E a gente vai fazer essa rotação. Isso aqui parece um arco, né? Então, vou usar o comando arco. O começo, o fim e a inclinação desse arco. Fazer aqui mais ou menos. É claro que eu tenho que primeiro rotacionar isso aqui. Então, vou usar o comando... Primeiro, eu vou usar o comando move para mover para essa linha daqui. E aí eu vou fazer uma rotação desse arco, só para ele ficar exatamente nessa inclinação daqui. E aí agora sim eu trago a superfície de volta, vou pegar aqui o mid dele e só tenho que posicionar. Vamos ver se é mais ou menos aqui, trazendo a imagem de fundo, talvez um pouquinho mais para baixo. Acho que é mais ou menos aqui que ele faz essa rotação. Podemos esconder a imagem de fundo e eu vou usar isso como um objeto de corte para a gente trimar toda essa parte. Vamos vir aqui na perspectiva e eu vou fazer uma extrusão e vou usar isso para trimar essa parte. E aqui está feito. Vamos esconder as curvas, trazer nossos objetos de novo. Talvez aqui fosse até um pouquinho maior, para a gente conseguir aparafusar melhor, mas assim está legal. Aqui eu vou até fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou até diminuir um pouco essa região daqui. Então eu vou pegar isso daqui, botar aqui alinhado ao objeto. Vou andar um pouquinho mais para dentro ele aqui, só para a gente ter um espaçamento ali, e vou trimar. Agora sim eu já posso unir com todo o restante, trazer tudo de volta. Isso aqui eu vou esconder, unir tudo isso. Agora sim está feito. Repara, a gente tem essa parte e essa parte. Vai faltar só o parafuso que eu vou colocar aqui na parte de cima. Vou criar aqui uma circunferência, partir mais ou menos daqui. Pegar mais ou menos esse tamanho aqui o parafuso. Seria isso daqui. Vou fazer uma extrusão. Repara que ele está passando aqui por todo o nosso objeto. Eu vou diminuir ele um pouquinho. Ele passar só um pouquinho. Seria algo mais ou menos assim. Posso até criar um filete aqui, né, só para dar um realismo maior. Então, vou usar o comando fillet nessa e nessa edge. Essa edge aqui de baixo. Vou botar aqui bem pequeno, ponto 1. Dar um preview. Pronto, que ficou legal. E vou criar uma cópia desse parafuso. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou escalar um pouco esse parafuso, só para ele ficar um pouquinho maior. Assim, mais ou menos. E aí a gente vai usar o comando boolean difference. Os objetos que eu desejo subtrair são esses. O objeto de corte é esse daqui. E aí eu fiz o furo passando por todo o nosso sólido. E agora, se eu trouxer de volta, tem o parafuso um pouquinho mais fino do que o furo. Pronto. Vou selecionar todas as curvas, colocar na layer de curvas, e assim a gente está finalizando o nosso mosquetão. E repara, se eu quiser fazer a rotação, por exemplo, dessa parte daqui, ó, olha que legal. Eu posso rotacionar a partir... O objeto que eu quero rotacionar é esse daqui. A gente vai rotacionar a partir do centro do parafuso. Em função dessa inclinação, eu posso trazer aqui mais ou menos para cá, ó, só para vocês verem o mosquetão aberto. A gente tem que corrigir só aqui, ó, que ficou faltando. Essa parte eu posso deletar. Pronto. Está aqui o nosso mosquetão aberto. Se eu fechar, vou dar um Ctrl Z, ó.
Aqui ele está fechado, aqui ele está aberto. Fechado, aberto. Vou deixar ele até aberto, como está lá no nosso desenho técnico. Vou trazer aqui a imagem de fundo. A gente vai colocar ele todo de azul, só para ele ficar mais próximo ao nosso desenho técnico. Então isso aqui, vou botar aqui nas superfícies azul e no outro cinza. Então, esses objetos que eu estou selecionando eu vou mover para ler aqui. E vou colocar aqui um dark blue. Pronto, está feito o nosso mosquetão. Vamos vir aqui para a perspectiva, esconder a imagem de fundo. Olha que legal, está feito o nosso mosquetão com a parte azul e a parte cinza, bem fiel ao nosso desenho técnico com o parafuso aqui. Espero que vocês tenham gostado demais esse vídeo. Muito obrigado mesmo para você que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse exercício, um exercício com alguns detalhezinhos bem minuciosos aí, mas que eu acho que é bem legal para o aprendizado de vocês. Só lembrando que o curso Método Soft 3D está disponível, é só vocês acessarem o link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado para que vocês se tornem profissionais com rinoceros 3D, indo desde o básico até o mais avançado, passando por todos os níveis de modelagem, chegando até um nível bem detalhado de modelagem. E além disso, no curso também tem desenho técnico, animação, renderização e até impressão 3D, então o curso está bem completo. Não se esqueça, está aqui no primeiro comentário aqui abaixo ou então na descrição do vídeo. Então, muito obrigado mesmo para vocês que assistiram até aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.